Mesmo o homem que é puro de coração e faz as suas preces à noite, irá se transformar num lobo quando o mata-lobos florescer e a lua de outono brilhar. Boa noite. Hoje venho relatar do dia em que vi um lobisomem e que era diferente de absolutamente tudo isso que vemos em filmes. Eu me chamo Kelvin e moro em Caxias, que fica no Maranhão. Bem, esse caos ocorreu no começo de 2017. Era só mais um dia comum, nada de lua cheia ou uma noite de quinta para sexta. Mas primeiro, vou descrever o lugar em que moro, que, diga-se de passagem, é bem propício para parecer coisas além da explicação. Moro perto de um cemitério, onde a iluminação é bem ruim. Na época, os postes estavam com as luzes queimadas, com exceção do que havia na esquina. O mato dentro do cemitério estava bem alto e o muro havia caído devido tempo. Seguindo a rua reto, por um lado chega-se em uma encruzilhada e pelo outro dá para a BR e depois para o matagal. Muitas pessoas já haviam relatado terem escutado barulhos estranhos. Inclusive a minha mãe já tinha visto uma outra criatura que tinha uma cabeça grande e que caminhava de uma maneira muito estranha e medonha. Eu sempre acreditava, porque ela não iria mentir sobre coisas do tipo. Pois bem, eu tinha o costume de acordar no meio da madrugada e mudar para o primeiro quarto, porque dormíamos eu, minha mãe e meus irmãos no mesmo lugar. E como aqui é bem quente, eu ia para lá. Porém não tinha ventilador e tinham muitos mosquitos, mas eu relevava, só para ter mais espaço para dormir. Então assim fiz. Numa noite acordei e estava indo para lá. E quando ainda estava no corredor, ouvi aqueles barulhos de lata se arrastando na rua. Fiquei intrigado sobre quem estaria fazendo isso a essa hora da madrugada. Então fui para a sala, que na época não tinha janela, apenas buracos que tinham ficado, pois ainda estava em fase de construção. Subi no sofá e foi quando olhei que fiquei apenas paralisado e olhando para aquela coisa. Era uma criatura bem feia. Não o vi de frente, vi apenas a silhueta daquilo, que era iluminada pela luz do poste, mas deu para ter ideia. O bicho estava de cócoras e era negro como uma sombra, e deu para ter noção de como ele era grande, e se ficasse de pé, com certeza que passaria dos 2 metros. Na hora em que ele foi se mover, eu vi que os cotovelos dele estavam no chão, e aquilo que era para si as suas pernas estavam tortas, parecendo com um S. E nessa hora foi demais para mim. Não aguentei. Eu apenas sentei no sofá e fiquei lá parado. E foi então que o barulho de lata se arrastando subiu no sentido da encruzilhada, e não sei que rumo levou. No sofá fiquei até o amanhecer, e quando minha mãe acordou, relatei tudo o que vi para ela, e ela logo acreditou em mim, porque meu estado de choque era nítido. A minha história meio que se espalhou por aqui, e alguns duvidaram, e outros acreditaram. E hoje tenho cautela e não saio de noite, porque é sempre nessas horas que coisas assim tomam conta da rua.
Boa noite. Esse relato que irei contar aconteceu em Tianguá, que fica no Ceará, bem no ano de 1990, e é um relato de minha amiga, a Camila. Na época do ocorrido, ela era bem humilde, nem TV em sua casa ela tinha, e a mesma só tinha uma pequena padaria, a qual fazia uns pães caseiros deliciosos para seus clientes, que eram os vizinhos e amigos próximos, que sempre iam todos os dias comprar na sua casa. Pois bem, em uma noite, a sua comadre a convidou para ir na casa dela, e Camila estava grávida do seu filho caçula, hoje chamado Rogério, e ela foi para a casa de sua comadre junto com sua filha, a Marisa, e o seu esposo e seu filho mais velho estavam em casa, fazendo os pães para o dia seguinte. Bem, eram uns 15 minutos até a casa de sua comadre. Nisso ela passava por um colégio e por uma praça, e só aí chegava na casa. E ao chegar lá, as duas conversaram por horas, coisas do seu interesse. Então foi se passando o tempo, mas mesmo assim ainda ficaram lá para assistir a novela de noite. E só então que Camila, junto com sua filha, foram para casa. Elas se despediram da comadre e foram embora sozinhas. Por Camila estar grávida, ela ia caminhando devagar, e as duas, mãe e filha, iam conversando sobre a novela que acabaram de assistir. Foi então que sua filha notou que a rua já estava bem escura, e Marisa foi e perguntou para sua mãe: "Ô mãe, já está tudo escuro, será que já é tarde demais?" Camila então foi e a respondeu: "Não é não, minha filha, ainda deve ter umas pessoas nas calçadas." E foi aí que elas continuaram andando sozinhas. Foi então que, ao passarem pela praça, que Marisa viu um cachorro grande cascaveando o lixo. A menina, ao ver aquilo, cutucou sua mãe e perguntou: "Olha, mãe, o que diabos é aquilo?" Camila, quando viu o bicho, se arrepiou todinha e falou para sua filha: "Vamos, Marisa, não pare." Mas a menina ainda estava muito curiosa e continuou perguntando: "Olha, mãe, parece um cachorro, mas é muito grande. O que é aquilo?" Camila, já estressada com as perguntas da menina, foi e gritou com sua filha: "Para de olhar, menina besta, continua andando." Foi então que, ao falar isso, que o bicho olhou na direção das duas, e Camila e Marisa viram os olhos daquela criatura, que eram vermelhos feito brasa. Elas apressaram os passos, e o bicho rosnou e fez ao mesmo tempo um barulho de porco. Camila, que já sabia o que era aquilo, apressou ainda mais os seus passos, passando pelo colégio, o qual já não tinha mais ninguém. E ela consigo mesmo falou: "Meu Deus, se eu escapar dessa, nunca mais vou assistir televisão na casa de ninguém, e vou comprar uma televisão só pra mim." E as duas continuaram andando, e seu esposo já tinha estranhado a demora delas, e ficou lá no portão, vendo se as duas vinham pelo caminho. E elas vinham bem rápido, e a cada passo que davam, iam olhando para trás, para ver se o bicho estava as seguindo. Mas depois de terem andado um pedaço, elas não viram mais aquele ser. Foi aí que deu para relaxar um pouco, tanto que até diminuíram os passos. Só que do nada, assim que elas dobraram a esquina, aquele demônio de uma vez uivou bem alto. E segundo Camila, o susto foi tão grande que quase que ela tinha um bebê ali mesmo. Após o susto, a Camila só sentiu seu corpo frio, e Marisa, sua filha, deu um grito de medo. E naquele tempo, todos do bairro se conheciam, e o Sr. Chagas, um de seus vizinhos, vendo aquele alvoroço todo na rua, abriu a porta de uma vez e falou: "Ei, vocês duas, venham pra cá, entrem logo aqui." Elas então correram e entraram na casa, e ficaram em silêncio total. E pelas venezianas da porta, elas viram aquilo passando. Era um enorme cão negro de estatura grande,
com orelhas pontudas e todo peludo. Ele tinha uma cara bem estranha, parecia uma mistura de cachorro, porco e macaco, uma coisa muito feia mesmo, tanto que elas não distinguiram o que diabos era aquilo. Marisa, vendo aquele bicho, falou o seguinte: "Meu Deus do céu, é um lobisomem, mãe." O Sr. Chagas, ao mesmo tempo, foi e disse: "Ele veio para te pegar, Camila, pois você está grávida e carrega um pagão em sua barriga." Após falar isso, Camila tampou de uma vez a boca da menina, e o bicho lá fora foi e novamente uivou bem alto, e os cachorros da rua caíram em cima dele latindo e o mordendo. Eram vários barulhos ao mesmo tempo, latidos de cachorro e grunhidos daquela coisa. Camila só via aquilo tudo e estava se tremendo de medo. Foi quando sua esposa apareceu na rua e, vendo aquilo tudo, pegou o facão junto com seu filho e falou o seguinte: "Se esse demônio vir para cima, ele vai levar fumo." Só que ele estava apertado com os cachorros na sua cola, e para fugir, o bicho deu meia volta e subiu correndo rumo à praça. Era uma correria mais horrível do mundo. Quando aquela coisa batia os pés no chão, fazia tudo tremer, além dele deixar um fedor de lama podre misturado com ovo gouro no ar. E depois disso tudo, o bicho foi embora correndo, e o Sr. Chagas foi e falou: "Ele veio atrás de você, Camila, e se te pegasse, ele faria uma carnificina, mas Deus teve piedade de vocês duas." Após dizer isso, o Sr. Chagas as levou até a porta, onde seu marido e seu filho estavam esperando. E ao sair, Camila agradeceu ao Sr. Chagas e perguntou a seu marido o porquê dos dois estarem armados com facão. E seu esposo foi e falou: "Isso daqui é por conta do lobisomem." Mas o bicho foi muito esperto e deu meia volta e subiu correndo rumo à praça. "Vocês são doidas de virem sozinhas a essas horas. Nem nós homens temos essa coragem toda de assistir o jogo até tarde e vir essa hora para casa. Mas que essa seja a primeira e última vez que vocês fazem isso. Senhor Chagas, o senhor quer que a gente fique aqui por um tempo, pois aquele bicho pode voltar?" Perguntou o esposo de Camila, e o Sr. Chagas disse que não precisava e que sabia se cuidar sozinho. Mas o esposo de Camila ainda insistiu e disse: "Não, cabra, pode ser que esse lobisomem venha de novo e possa te atacar." Mas o Sr. Chagas puxou um 38 da cintura e respondeu: "Pode deixar, pois eu sei me cuidar." Após dizer isso, foram todos para casa, e aquele demônio não apareceu no caminho deles. E essa foi a pior ideia que Camila já teve, mas isso serviu de lição para que elas nunca mais saíssem para assistir televisão na casa de ninguém, e nem voltar para casa altas horas da noite, pois pode ter um lobisomem espreitando em alguma esquina. Esse foi o relato de minha amiga Camila, que até hoje toma muito cuidado ao sair de casa de noite, pois ela não quer nunca mais se bater de frente com um lobisomem. Olá, eu me chamo Elias e moro em Arco Verde, que fica em Pernambuco. O que irei contar aqui me ocorreu por 3 noites e confesso que até hoje ainda tenho medo daquele bicho, que no início achei que fosse simplesmente um cachorro, mas quando vi aquilo direito, percebi que ele só podia ter saído do inferno. Tudo começou no dia 24 de março de 2001. Lembro bem desta data,
pois foi o dia em que saí da casa onde morei com minha esposa por 15 anos, sendo que depois de 20 anos de casados, ela me pediu o divórcio e, infelizmente, nossas vidas tomaram rumos diferentes. E primeiro, morei de favor em uma casa de um amigo, só por enquanto ajeitava a minha vida. A casa em que morei por 2 meses era uma que ele estava construindo, e como a obra estava parada, ele me deixou morar lá. Bem, não era muita coisa, mas para mim já era muito. Eram somente 2 cômodos. Um eu usava de sala e quarto, e o outro era a cozinha e a despensa. E a casa nova de meu amigo era em um terreno um pouco afastado de tudo, porém não muito longe. Ficavam 100 metros das outras casas, e ele fez sua casa ali porque o terreno era barato na época e valia a pena o investimento. E para mim foi perfeito, já que nunca gostei muito dos barulhos da cidade, nem de ser incomodado por vizinhos. E para mim, ali era perfeito. Bem, como já disse, eu tinha acabado de me divorciar, e a guarda do meu filho Lucas ficou com minha esposa. Porém, aos sábados e domingos, ele vinha para minha casa. O Lucas trazia o seu videogame e passava horas e horas jogando. E essa foi uma barra bem dura para ele superar. Lembro que foram 6 meses para aquela nova vida virar rotina, e eu senti o seu sofrimento. Pois bem, já tinha se passado cerca de 2 ou 3 semanas desde que fui morar lá, e confesso que não vi ou escutei nada de estranho perto da casa, pois para mim era só para dormir mesmo, pois na época eu trabalhava muito e praticamente passava o dia em meu trabalho. Mas enfim, quem percebeu aquele bicho primeiro foi o Lucas, o meu filho. Lembro que foi numa madrugada de sexta para sábado. Naquele dia às 18 horas, logo depois que saí do trabalho, eu passei na casa de minha ex-esposa e peguei o nosso filho, e depois levei ele para merendar no centro, e logo depois a gente foi para casa. Assistimos alguns filmes na TV e eu nem lembro a hora em que dormi, mas no meio de um filme eu apaguei e só fui acordar quando já era de madrugada, com meu filho balançando meu braço e falando bem baixo: "Pai, pai, tem um cachorro arranhando a porta." Eu acordei atordoado e nem percebi o que fiz. Só lembro que gritei assim: "Sai daqui, cachorro!" E aquilo que arranhava a porta parou por um tempo, mas logo depois continuou a arranhar. Eu então fui na cozinha para pegar um copo de água gelada e joguei por cima da porta, onde não tinha uma fiada de tijolos, pois ali era a entrada de ar. Quando joguei a água, aquilo lá fora se mexeu, e foi aí que eu me assustei, pois parecia ser uma coisa grande. Cachorro, com certeza não pesaria daquele jeito. Bem, depois dele dar alguns passos para trás, ele veio correndo e se jogou na porta. Nós escutamos uma forte pancada que estremeceu toda a parede, e meu filho logo começou a chorar. Eu então peguei uma faca na cozinha e corri para abrir a porta. Só que assim que eu a abri, eu não vi mais nada. Vi somente uma coisa peluda correndo ao longe, que corria de 4 e era bem rápido. Eu estranhei aquilo tudo, mas mesmo assim achei que fosse um cachorro. E após aquele primeiro susto, eu botei meu filho para dormir e tentei descansar o resto da noite. E quando amanheceu, vi a porta com arranhões bem grandes, em um lugar que não eram para estar. A porta tinha 2 metros, e mesmo assim aquilo arranhou lá em cima. Eu fiquei com muito medo do que vi, mas não demonstrei medo na frente do meu filho, pois ele estava apavorado, e o tempo todo eu dizia que foi somente um cachorro, mas aquilo não tinha sido obra de um. Bom, aquele dia até que passou bem rápido, e novamente chegou a noite, e do mesmo jeito, aquela criatura veio arranhar na porta, mas eu não reagi, só fiquei escutando aquele barulho. O bicho que estava lá fora não emitia nenhum som, nem cansaço,
nem roncado como muitos dizem. Aquele ser passou cerca de 40 minutos naquela de arranhar a porta. Ele parava por um tempo e ia até os fundos, mas logo depois voltava para arranhar a porta. Rodeava a casa e arranhava. Ele queria a todo custo entrar, e naquelas alturas eu já sabia do que se tratava, pois tive a certeza que era um lobisomem. E apesar de nunca ter visto um, eu fiquei morrendo de medo e pensei em atacá-lo, mas estava na desvantagem. Por isso, esperei ele vir no outro dia desavisado, para eu fazer uma boa com ele. Bem, aquele ser, talvez depois de se cansar, saiu correndo rumo à escuridão da noite, e foi na madrugada de sábado para domingo que fiz uma boa com ele. Sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da madrugada ele vinha, e naquela noite não foi diferente. Ao longe escutei os passos pesados do bicho, vindo bem perto de minha casa, e assim que chegou, ele logo começou a arranhar a porta, e eu que já estava preparado, peguei uma panela de óleo que estava esquentando e joguei pela entrada de ar. Quando o óleo pegou naquele demônio, escutei o grito mais assustador da minha vida. Confesso que fiquei morrendo de medo quando ele gritou. Meu filho, que estava dormindo, se acordou e começou a chorar e me perguntando o que estava acontecendo. Eu mandei ele ir para a cozinha e ficar lá escondido, e fiquei na porta esperando aquilo ir embora. Mas o bicho ficou doido e começou a bater na porta feito louco. Ele bateu tanto que achei que a porta iria ao chão, mas depois de quase derrubá-la, ele parou e deu um urro alto e ensurdecedor. E logo depois, assim como na primeira noite, escutei ele sair correndo para longe. Bom, após aquilo tudo, abri minha porta para ver aonde ele tinha ido, porém nem de um lado e nem do outro da estrada vi aquele bicho. Só que depois, olhando bem, lá do outro lado do descampado, vi uma coisa grande e peluda em pé. Ele estava olhando na minha direção. Nessa hora, senti um grande arrepio que percorreu todo o meu corpo e bati a porta de uma vez e não a abri mais. Por Deus, o bicho não voltou. Fiquei aliviado por isso, mas fiquei com medo dele voltar nas outras madrugadas. Na manhã do outro dia, tratei logo de arrumar um revólver emprestado e consegui pegar o do meu avô, um canela seca que cabia 5 balas. Porém, eu que nunca fui besta nem nada, peguei umas balas reservas com um amigo meu, e assim que a noite do domingo chegou, fiquei na vigília, só esperando aquele demônio. Mas o bicho, por esperteza ou por medo, não voltou para me atacar, e foram algumas semanas assim, vigiando para o lobisomem não me atacar, mas por Deus, ele nunca mais voltou. Bom, morei ali por algumas semanas, pois depois de não ter aguentado viver com aquele medo, me mudei para uma casa mais próximo da cidade. Mesmo não gostando, fui para lá e não contei nada para o meu amigo, só dei a dica de que ele colocasse grades de ferro e forrasse a casa quando fosse morar lá. E meu filho, apesar do susto, acreditou quando disse que aquilo não passava de um cachorro. E não sei se é paranoia minha ou só a sensação de medo que ainda me persegue, pois de vez em quando acordo à noite, sinto que aquele bicho ainda está perto de mim, só esperando uma brecha para poder me atacar. Boa noite. Primeiramente, gostaria de não me identificar no relato, nem falar de que cidade falo, pois o que me ocorreu foi muito assustador e nem fui levado a sério quanto a isso, pois acharam que eu estava mentindo do que realmente aconteceu. Por isso, gostaria de usar o nome de Luciano.
Pois bem, me chamo Luciano, tenho 32 anos e trabalho como servidor público na cidade em que moro. E o que me aconteceu foi no ano de 2012, quando eu ainda era um rapaz. Hoje sou totalmente o inverso do que era naquela época, pois antes quase todo final de semana eu estava em festas ou serestas, e sempre ao meu lado estavam os mesmos amigos, que até hoje tenho contato. Inclusive, eles também viram aquele bicho que me atacou, mas mesmo assim, nenhum deles acreditaram. Tudo começou na Sexta-feira Santa. Eu peguei 4 dias de folga do trabalho e resolvi farrear com amigos e amigas. E nas 2 primeiras noites, na sexta e sábado, nada de estranho havia ocorrido conosco. Eu passei pelo local onde tudo aconteceu e não vi nada, mas na noite do domingo de Páscoa foi que aquele ser estava na estrada. No domingo, começamos a beber no sítio do pai de um dos meus amigos, que aqui chamarei de Leandro. Esse sítio era numa parte bem rural, e para chegar lá, o único caminho era uma pequena estrada de terra. Pois bem, estávamos curtindo o feriado lá, pois tinha uma grande piscina, além de uma churrasqueira, onde passamos 3 dias assando carne e bebendo. E iríamos ficar somente ali no sítio. Porém, ao meio-dia, soubemos de uma festa que ia ter no interior próximo dali, que não dava nem 20 minutos de moto. E como a gente já estava curtindo, resolvemos ir nessa festa para fechar o feriado com chave de ouro. E se eu soubesse o que veria, jamais teria saído naquela noite. Por volta das 8 da noite a gente já estava saindo. Na minha moto levei minha amiga, que aqui chamarei de Luana, e meus outros 3 amigos levaram as outras garotas. E a ida foi tranquila, não vimos nada no caminho. Chegamos na festa, já estava aquela animação, várias pessoas e o som tocando. E foi tudo bem até mais ou menos umas 11 horas, pois a Luana, a moça que estava comigo, pisou em um monte de caco de vidro e acabou furando seu pé. E ela, que estava assustada, resolveu voltar para o sítio. E nessa dela querer voltar, as outras meninas começaram a querer voltar também. Mas nós, homens, queríamos ficar ali até a festa terminar, que ia ser somente por volta das 5 da manhã. E a gente fez o seguinte: íamos deixar as moças no sítio e logo depois voltávamos para ficar até terminar. E nisso pegamos as motos e levamos elas. E foi aí que vimos aquele bicho na beira da estrada. A cerca de uns 7 minutos para a gente chegar no sítio, o farol da moto focou numa coisa que estava a uns 20 metros da estrada. Eu, que vi aquilo primeiro, falei o seguinte: "Ô pessoal, o que é aquilo?" E quanto mais a gente se aproximava, mais estranho ia ficando, pois aquela coisa peluda meio que foi virando seu corpo, para que a gente não conseguisse ver a sua cara. O Leandro, que já era acostumado com a região, falou assim: "Isso daí é só um porco, Luciano." Eu achei bem estranho, mas relevei. Seguimos para o sítio e entramos só para ir no banheiro e logo voltar para a festa. Mas primeiro fui fazer um curativo no pé de Luana, mas os meus amigos queriam voltar logo e mandei que eles fossem na frente, que eu alcançava eles, pois dali a moto mais potente era a minha, uma CB300. Eles então seguiram para lá e eu fiquei sozinho limpando o ferimento da Luana, que estava cheio de cacos de vidro. Mas após colocar um curativo em seu pé, segui bem rápido para a festa. E foi nessa hora que aquele bicho me atacou. Eu devia estar a 80 por hora, e na ida, assim como na vinda, aquele estranho animal estava no mesmo lugar, a cerca de uns 20 metros da estrada, e fiquei o tempo todo olhando para ele. E foi quando eu estava quase lado a lado com o bicho que ele virou o seu pescoço e vi a sua cabeça. E juro por Deus que era muito parecida com a de uma pessoa, só que a mandíbula era como a de um animal, além de ser cheia de pelos. Uma coisa anormal e bem feia. Aquela aberração, ao me ver sozinho, de uma vez começou a correr vindo em minha direção.
Nessa hora minha reação foi só acelerar a moto e sair dali bem rápido. E pelo retrovisor vi que o bicho não correu atrás de mim. Ele só veio até o meio da estrada e logo depois passou bem rápido pro outro lado. Eu, me tremendo de medo, só acelerei para sair dali. Quando eu cheguei na festa, meus amigos perceberam meu medo e expliquei o que tinha acabado de acontecer. Eles disseram que eu vi uma miragem, ou senão que estava mentindo, pois para eles eu estava sob o efeito do álcool. Porém, naquela noite só bebi 4 latinhas de cerveja, e se tem uma coisa que não me deixa bêbado, é cerveja. Mas enfim, fiquei ali na curtição, mas morrendo de medo e o tempo todo pensando nas moças que haviam ficado no sítio. E naquela noite, jurei para mim mesmo que nunca mais iria sair assim sozinho. No outro dia voltamos de manhãzinha, e quando chegamos no sítio as moças falaram que não viram nada, e foi aí que todos começaram a brincar com minha cara, dizendo que eu estava com medo de um porco, mas nem liguei muito para aquelas provocações, pois sei o que vi naquela estrada, e não era um porco. Na segunda de tarde voltamos para as nossas casas, e além de meus amigos não contei a mais ninguém essa história, mas eles, por zoação, contaram para os outros amigos, e eu vivi sofrendo provocações da parte deles por anos, até o dia em que decidi não sair de noite com eles. E só aí que esse acontecido foi sendo esquecido, e hoje só saio para curtir de dia em sítios ou um churrasco. E festa, hoje é raro eu ir a uma, só vou aquelas que a prefeitura faz, como as de final de ano ou de aniversário da cidade, e fico somente até às 10 horas. Quanto a esse bicho que vi, foi a minha avó quem me disse que era um lobisomem, e que o motivo para eu ter visto ele foi um castigo de Deus, por estar desrespeitando uma época santa. Bem, aquilo era bizarro, tinha feições humanas, mas ao mesmo tempo de algum bicho. Ele era peludo e corria bem rápido, mas não tão rápido quanto a minha moto. E creio que se eu estivesse a pé, com certeza ele teria me pego. Boa noite. Eu gostaria de compartilhar um relato que ocorreu no ano de 1999. Me chamo Luan Menezes e tinha meus 18 anos na época do ocorrido. Sou natural do interior baiano Miguel Calmon. Sempre fui um rapaz trabalhador e sério. Trabalhava na feira junto com meu pai vendendo frutas. Mas Deus me mandou um emprego melhor na capital, como ajudante de marceneiro. E logo pude ajudar meus pais com mais recursos. E passava a semana trabalhando, e só no final de semana que voltava para casa. Um dia meu amigo Clayton, que foi o rapaz que me deu a oportunidade de ir trabalhar com ele, me chamou para acompanhá-lo em uma festa de sua sobrinha. E eu aceitei, e assim que cheguei lá, logo bati os olhos em sua sobrinha, pois ela era uma mulher muito bonita, mas logo, como diz um ditado popular, eu tirei o meu burro da chuva, pois uma moça linda daquela, imaginei que jamais queria alguém como eu. Mas tivemos a oportunidade de conversar e percebi que meu pensamento estava errado. E depois de um mês, digamos que nós estávamos ficando. Os seus pais eram as pessoas muito gentis, apesar de terem mais bens materiais do que qualquer um naquela época. Eles me viram com bons olhos, e assim seguiu. Continuei trabalhando na marcenaria e dias de quarta e sexta eu iria ver minha namorada, que se chamava Milena. Minha vida estava muito boa, estava ajudando meus pais e rodeado de pessoas boas. Só agradecia a Deus. Mas como dizem, felicidade de pobre dura pouco. Era uma sexta-feira quando Clayton decidiu não abrir a marcenaria, pois sua filha estava muito doente. E nesse mesmo dia, combinei com meu sogro que eu poderia almoçar lá, e quando estavam 100 metros da casa de minha namorada, um homem mais ou menos da minha idade, que estava todo sujo, pulou do mato com um machado e rasgou meu peito, depois meu braço
e minha coxa. Aquele homem parecia querer tirar minha vida. E lembrei que tinha uma faca que meu pai havia me dado, que era maior que minha mão. Quando puxei a faca, o estranho homem viu, e já ia se embrenhar no mato para fugir. E com toda a minha força enfiei a faca no seu ombro, e ela entrou até o cabo. Ele deu um grito de dor e tentou me acertar mais uma vez com o machado, fazendo um corte profundo em minha testa. Após fazer isso, ele se embrenhou no mato e vi meus sogros e minha namorada vindo ao meu encontro. Mas antes deles chegarem perto de mim, eu caí no chão, pois tinha perdido muito sangue. Minha sogra fez curativos em mim e eles me perguntaram se eu estava bem. Respondi que sim, mas não sabia o que o estranho homem queria. Ele não aparentava que iria me roubar, e sim tirar minha vida. Eles se olharam estranho e percebi que eles sabiam quem era aquele homem. Quando o tio de Milena chegou, o Clayton, o meu patrão, assim que me viu daquele jeito, ficou louco, pois ele se sentia responsável por mim e era muito amigo de meu pai. Quando ele soube do que ocorreu, logo falou: "Aquele maldito." Perguntei se ele conhecia o homem que tentou contra minha vida, e assim ele contou. Há muito tempo ele já foi apaixonado pela Milena. Os pais daquele rapaz mexiam com magia negra, e lógico que o Fábio e a Gisele, os pais de Milena, não aceitaram. Além do mais, este rapaz pratica roubos, e após a moça não aceitar seu pedido de namoro e os pais dela também negar, ele jurou vingança à família e a qualquer um que se envolvesse com ela. Após o Clayton falar isso, eu fiquei louco de raiva, pois o maldito por um fio não tirava a minha vida. Meus pais souberam do que aconteceu comigo, pois notícia ruim se espalha rápido, e passei 2 semanas de cama, pois os cortes foram muito profundos. E depois de tudo, meu pai me deu um revólver calibre 38 e disse que eu só usasse no caso de vida ou morte. Mas disse a meu pai que não precisava. Na verdade, eu odeio qualquer tipo de conflito, pois sou uma pessoa pacifista. Meu pai ainda insistiu, pois estava com um mau pressentimento, e só assim aceitei a arma dele, pois naquela época era normal você ter armas em casa. Na semana seguinte voltei a trabalhar normalmente. Perto da marcenaria tinha um bar onde Clayton gostava de beber, e eu o acompanhava até lá, mas diferente dele, eu não bebia, apenas lhe fazia companhia. Foi quando os homens começaram a falar sobre uma criatura que tentou atacar um motoqueiro nas estradas. Fiquei bem curioso com aquela história. Era uma criatura negra com aparência de cachorro. O meu pai me contou muito sobre lobisomem, mas tinha minhas dúvidas se realmente era um, mas não gostaria de ver para crer. Por isso preferi me precaver e evitar sair à noite sozinho. Na semana que passou, recebi uma ótima notícia de minha namorada, pois o meu sogro deixou a gente fazer nossa casa no terreno ao lado da dele, que foi uma ótima notícia. E após isso, começamos a construção da casa. O meu pai ajudou, o meu sogro e o tio da minha namorada também, o meu patrão. Inclusive, foi ele que nos presenteou com as telhas da casa, e em 2 meses ela já foi ganhando forma. Pois bem, era um dia de sábado e nós já estávamos colocando as telhas da casa. Foi quando eu desci a escada para tomar um copo d'água e que olho para frente, onde tinha um mato vasto e grande, que vejo o maldito que tentou contra minha vida há meses atrás. Meu sangue ferveu de ódio e peguei uma roçadeira e comecei a correr em sua direção, mas ele correu, e o pessoal veio atrás de mim e me perguntaram o que tinha acontecido, e falei que o maldito que tentou contra minha vida estava me observando. Todos ficaram preocupados, pois ele era perigoso, e pela primeira vez senti um sentimento de tirar uma vida, e isso é um sentimento bastante perigoso. Passando-se 3 semanas desde que vi aquele maldito, eu e minha esposa já estávamos morando na casa, e era um dia de domingo, quando meu sogro decidiu fazer um churrasco para a gente almoçar. E sabe aquele sentimento de morte que a gente sente em nosso coração e que faz a gente sentir bastante medo? Pois é,
Eu estava inquieto e não toquei na comida naquele dia. Fábio, meu sogro, percebendo o meu comportamento, perguntou o seguinte: "O que está acontecendo, filho?" Era assim que ele me chamava, e eu, para não preocupar ninguém, disse que estava sem fome e com um pouco de dor de cabeça. E após o almoço, fomos para nossa casa, e o dia até que passou bem rápido. Por volta das 11 horas da noite, abri a janela que tinha uma grade, olhei e vi uma enorme lua amarela que deu destaque àquela noite. Milena, agora minha esposa, me chamava para dormir, mas inquieto eu estava. Fechei a janela e fui me deitar. Lembrei da arma que meu pai havia me dado e deixei perto da cama, em cima da cadeira onde o ventilador estava. Quando deu por volta das 3 horas da manhã, escutei passos pesados ao redor da casa. Meu coração acelerou na hora. Peguei a arma e fui de ponta de pé e sem fazer barulho até a porta. E quando olhei pela veneziana, vi o homem em frente à casa, mas ele tinha um rosto deformado e tinha garras enormes, e estava a uns 3 metros de onde eu estava. Notei que ele farejava o ar, como se soubesse que eu estava ali. Aquele então veio andando em direção à porta e senti pavor e medo. E foi aí que ele se chocou contra a porta, e eu saí bem rápido de lá e fiquei a uns 3 metros de distância. Foi quando minha esposa acordou e veio chorando em minha direção, e ela viu que eu estava com a arma em punho. Mandei ela se trancar no quarto, mas ela não me obedecia, e o pavor dela me deixou mais desesperado. Foi quando aquilo deu outra investida contra a porta, tão forte que ela veio ao chão. Eu estava diante daquela fera, uma criatura lendária, conhecida por lobisomem, que só ouvia em histórias, mas estava ali, bem na minha frente. E diferente do que eu via em histórias, aquilo tinha muitos traços de gente, só que mais forte e muito mais alto. E vi aqueles olhos de raiva e amarelos como a lua. Aquilo estava com roupas humanas. Foi quando ele investiu para mim que eu dei 6 tiros naquele demônio. Descarreguei todo o revólver nele, que recuou e saiu correndo para fora. Eu vi aquela criatura tombar 2 vezes ao longe, e minha esposa gritava apavorada de medo. Foi quando veio meu sogro e minha sogra desesperados, e contei a eles que um lobisomem havia invadido a nossa casa. Eles logo acreditaram, pois viram sangue no chão e a porta derrubada com marcas de garras. No dia seguinte a notícia se espalhou, e isso desencadeou uma dúvida interessante, pois o homem chamado Sérgio, o mesmo que tentou contra minha vida, foi socorrido pela manhã com 4 tiros pelo corpo, sendo 2 tiros no peito, um no ombro e outro no pescoço. Não acredito que possa ser coincidência. Aquele bicho que me atacou, com certeza era o Sérgio. Estou vivo e posso agradecer a Deus por tudo, mas esse foi apenas o meu primeiro encontro com esse demônio. E aqueles que não acreditam, não posso julgar. Afinal, quem acreditaria que eu fiquei frente a frente com um lobisomem? Só reze para nunca se encontrar com essa fera sem estar preparado. Naquela noite eu estava, mas mesmo assim achava que iria morrer. E não desejo a ninguém o encontro com esse bicho, pois a experiência é assustadora. Olá, eu me chamo Ribamar, tenho 45 anos e moro em Lorena. Irei contar um caso que até hoje me atormenta todos os dias, principalmente quando chega a noite. Tenho até vergonha de falar disso, pois ninguém acreditou em mim quando contei de tudo o que ocorreu, e tenho a plena certeza que vi um lobisomem naquela noite. Era junho de 2007. Eu trabalhava como motorista de ambulância em um hospital e nas horas vagas fazia bicos como taxista. E fazia tudo isso porque precisava de dinheiro
para sustentar meu filho que tinha acabado de nascer. E mesmo cansado, muitas vezes trabalhei. Bem, era assim que eu fazia. Das 8 às 18 horas, trabalhava como motorista de ambulância. E das 19 às 23, tirava a folga de um taxista, que é um grande amigo meu. E como só tinha carteira de motorista e não carro, fazia isso com ele. E depois a gente rachava a gasolina e o dinheiro, mas grande parte ficava comigo. E foi justamente enquanto trabalhava nesse meu bico que vi o lobisomem. O dia nem lembro mais ao certo, mas sei que foi em junho. Era por volta das 23h10, quando já voltava para minha casa. E passando por uma avenida, acabei pegando um casal de jovens que estavam em desespero, pois já não estava mais passando nenhum táxi, somente o meu. Fiquei sentido por eles e resolvi fazer essa corrida extra. E a ida até a casa dos dois foi tranquila. O caminho é que era bem assustador. Não tinha iluminação e era numa parte bem longe de onde eu morava. Mas mesmo assim fiz. E foi na minha volta que aquele bicho apareceu. Eu novamente vinha bem rápido por aquela estrada escura, um pouco cansado e só pensando na janta que me esperava em casa. Foi quando de uma vez senti o carro passar por cima de algo. Foi tão rápido que nem percebi o que era. Na hora só parei e olhei pelo retrovisor. E por estar escuro, não deu para ver bem, mas tinha algo no chão. Preocupado, resolvi ver o que era aquilo. Peguei a lanterna e desci do carro. Fui me aproximando cada vez mais, e eu nem tinha chegado perto, mas logo senti um cheiro de carniça podre no ar. Achei estranho, já que na ida não vi nada naquela estrada, mas por curiosidade fui me aproximando cada vez mais. E quando estava a cerca de 8 metros do bicho que passei por cima, percebi que era um porco. O animal estava dilacerado e todo sujo de terra, parecia fresco, pois não estava inchado. E não podia ser ele que estava fedendo daquele jeito, deveria ser outra coisa. Bom, ao perceber que era somente um porco, respirei aliviado e fui voltando para o carro. E foi quando já estava andando que escutei um barulho de mato se mexendo atrás de mim. Me virei e apontei a lanterna para a direção de onde aquilo vinha, porém não vi nada. Fui andando de costas para o carro, sem tirar o olho daquele mato. E quando estava a cerca de uns 15 metros daquele porco, que algo saiu de dentro do mato bem rápido. Era um grande bicho peludo e muito estranho. Não parecia com nenhum animal que conhecia, pois ele era bem grande e tinha braços longos e finos. Ele não saiu para fora com o corpo todo, pois só vi seu tronco e a sua cabeça. Aquele bicho pegou o porco com a boca e virou a cara em minha direção. Nessa hora gelei de medo. Minha barriga começou a doer, pois o bicho era grande e bem feioso. Nem sei descrever em palavras. Após fazer isso, ele novamente entrou no mato e dali não sei para onde foi. Morrendo de medo, corri para o carro, virei a chave e zarpei dali. Estava me tremendo todinho e olhando para todos os lados. Nessa hora pensei que tivesse ficado louco ou estivesse vendo miragem, mas não era nada disso. Aquilo realmente tinha aparecido, pois passei por cima daquele porco e logo depois aquele ser pegou ele com sua boca. Dali fui bem rápido para minha casa e ainda me tremia todinho quando cheguei aqui, além de sentir uma forte dor de barriga, mas não era para ir no banheiro, e sim de tanto medo que estava. Minha esposa, que já estava dormindo, nem percebeu quando entrei. Fiquei das 11h30 da noite até o outro dia acordado, com medo daquilo me seguir e invadir minha casa. Na manhã do outro dia fui deixar o táxi de meu amigo, e ele foi a primeira pessoa com quem falei sobre o que vi, mas como eu estava bem alterado, ele achou que tivesse sido cansaço. Mesmo não falando, senti que minhas palavras entraram em uma orelha dele e saíram pela outra. Após isso, fui trabalhar e contei para um segurança do hospital de onde trabalhava, e foi aí que ele não acreditou mesmo. E além deles, não contei a mais ninguém, somente a minha esposa e ao meu primo. Não trabalhei mais como taxista depois daquela noite.
e ainda hoje tenho medo de sair por aí. E aquela cena ainda passa em minha mente. Vi aquele ser sair do mato e carregar o porco em sua boca. Boa noite. Meu nome é Rômulo e moro em Palmares, que fica em Pernambuco. Gostaria de compartilhar 2 ocorridos que aconteceram com meu avô, sendo que o segundo eu estava com ele e vi aquele bicho grotesco. Meu avô se aposentou em 1998 e retirou uma bolada da Previdência. Com o dinheiro que recebeu, ele fez várias coisas. Deu terreno para cada um de seus filhos e comprou um sítio que hoje é da família. E mesmo ele não estando mais entre a gente, sua velha casa ainda está lá de pé. Não vendemos e nem moramos nela, pois é bem distante de tudo. Só de vez em quando que vamos para lá passar o final de semana. Pois bem, o meu avô era do tipo de pessoa que não parava quieto e mesmo aposentado arrumava algum pretexto para ir trabalhar. Ele caçava, pescava e até plantava em uma vazante. E meu avô só foi se aquietar quando viu o lobisomem. Essa história me foi contada. Irei contar assim como me contaram. Bom, numa tarde meu avô tinha saído para caçar com uns amigos e só iria voltar no outro dia. Era costumeiro eles fazerem isso, já que na região não tinha muitos perigos como onças, mas lá no mato eles viram uma outra coisa, bem maior e muito mais feroz que uma onça. Assim que eles chegaram na mata, eles já armaram algumas arapucas e foram para debaixo de algumas árvores, não tão longe das armadilhas, e ficaram conversando sobre coisas da roça. E com isso foi se passando o tempo, e quando já era bem tarde da noite, eles foram ver se as arapucas tinham pego algo. Só que ao chegar lá, elas estavam todas quebradas e sem nenhum animal por perto. Todos estranharam, já que não ouviram nada se movendo, mas mesmo assim eles pegaram as arapucas e foram para casa, já que as armadilhas estavam quebradas e não serviam mais para nada. E contando com meu avô, tinha 7 pessoas no grupo, e todos foram indo para suas casas, e ao final só ficou 3 pessoas, os 2 amigos de meu avô, que eram praticamente seus vizinhos, e ele. E o caminho até a casa deles era o mesmo, e o bicho foi bem astuto, pois esperou o grupo diminuir para só assim aparecer. Eles iam por aquela estrada de terra, conversando sobre que bicho conseguiria ter força para quebrar as arapucas. Em meio ao discurso deles, uma coisa começou a acompanhá-los por dentro do mato. Meu avô foi quem escutou primeiro e disse assim: "Vocês estão ouvindo esses passos também? Ou eu estou ficando louco?" Todos pararam e aquela coisa continuou andando lá no mato. E de uma vez aquilo pulou na frente deles. Meu avô disse que sentiu um cheiro de fezes de galinha misturado com ovo podre, mas que não viu nenhuma feição daquela coisa. O bicho só pulou na frente deles e ficou parado, sem eles atacar. E com medo de ser uma onça, o amigo de meu avô deu um tiro com a espingarda rumo aonde o bicho estava. E talvez do susto, ou do tiro mesmo, aquele ser novamente entrou pro mato e ficou ali, os observando no caminho. Após isso, eles continuaram andando, e a coisa também por dentro do mato. E assim que chegaram na primeira casa que viram pelo caminho, eles bateram para entrar, e por sorte era a casa de um velho conhecido seu. E o bicho lá fora, rodeando a casa e fazendo os barulhos bem estranhos. Meu avô contou o que tinha acontecido com eles. Seu compadre disse que naquelas bandas tinha um lobisomem, mas que só atacava quem andava sozinho. E talvez fora por conta disso que ele não atacou e só recuou. O compadre de meu avô achou melhor que eles dormissem lá aquela noite, pois não seria bom confiar na astúcia daquele bicho. E assim eles fizeram.
Dormiram e no outro dia bem cedo foram para casa. E no caminho viram um homem magro e sem camisa vindo no caminho deles. O sujeito passou de cabeça abaixada, mas mesmo assim eles viram a cara dele, que estava cheia de marcas de chumbinho de espingarda e como se estivesse queimada de pólvora. Eles não quiseram falar nada com o homem, para não ter problemas com o lobisomem. Essa história me foi contada desde que eu tinha 15 anos e me deixava apavorado toda vez que escutava. Só não imaginava que um dia também veria aquele lobisomem. Num certo dia, eu fui até a casa de meus avós passar um tempo com eles, pois minha avó estava acamada e precisando de cuidados especiais, e sempre ia alguém da família lá para cuidar deles, embora eles tivessem uma cuidadora. Bom, meu avô ainda tinha o mesmo jeito. Para tudo o homem arrumava desculpa para ir trabalhar. E quando cheguei lá, ele estava repondo a cerca de arame da casa. E ele passou o dia falando que estava trocando porque um lobisomem tinha a derrubado e que tinha certeza que era o mesmo bicho que ele viu na estrada anos antes. Me arrepiei ao ouvir aquela história, mas logo esqueci, pois o dia foi cheio de trabalho. E quando chegou a noite, fui dormir na cozinha em uma rede que levei. Dormi um sono bom até umas horas, mas meu avô me acordou bem no meio da noite, dizendo o seguinte: "Acorda, rapaz, vem ver um negócio com o vô." Ele estava com a vela acesa em uma mão e na outra uma espingarda. Ele foi bem rápido até a sala e seguia a claridade da vela. Assim que chegou na sala, ele apagou a vela e sussurrou para mim: "Olha pela fresta da janela, tem um lobisomem lá perto da cerca." Na hora me deu um medo tão grande que quase não senti meu corpo e fiquei com receio de olhar e me assustar com o que veria. Mas mesmo assim olhei e não deu para ver muito, mas ao longe tinha uma coisa de 4. Parecia muito com um bode por causa do formato da cabeça, mas não vi direito como ele era. Só sei que ele era grande e muito assustador. A cerca tinha 1,70 m, mas mesmo de 4, o bicho chegava na metade dela, e ele estava andando de um lado para o outro. Parecia sentir que na casa tinha gente acordado, mas que em nenhum momento veio para perto da gente. Não aguentei olhar muito para aquela coisa, pois era grotesco e assustador, e após olhar pela fresta, meu avô disse: "Tá vendo aí? Eu não disse que era um lobisomem? Vai dormir, que eu vou vigiar." Eu então voltei para a cozinha, mas fiquei direto pensando em meu avô, que ficou sozinho na sala. Mas por sorte, ou por algum outro motivo, aquele ser não atacou a casa, nem naquele dia e nem nos outros. E nos dias seguintes, meu avô terminou de refazer o cercado, e o bicho às vezes aparecia perto de casa, mas nunca atacava. E hoje nem sei se ele ainda ronda por lá, já que se passaram tantos anos, mas sei que ele rodeava a casa de meu avô. Aquele ser era muito grande e muito grotesco. Olá, eu me chamo Francisco, sou morador de Fortaleza, porém sou natural de Tauá, e o que irei contar ocorreu em minha antiga cidade, e ainda hoje nem sei que bicho era aquele que vi. Lobisomem não sei ao certo se era, só sei que era um ser muito feio. Eu tinha somente meus 20 anos, mas já rodava para tudo quanto era de canto, porém só andava com meu grupo que era de 4 pessoas, o José, a Teresa, o Antônio e a Maria. E do grupo, eu e o José eram os caçulas, já que os outros eram mais adultos e não viviam tanto no mundo quanto eu. Porém, naquela noite todos nós estávamos juntos e nós 5 vimos a mesma coisa. Estava no meio da quaresma de 87
Meus avós muito religiosos me pediram para que eu não saísse na época santa, e confesso que nunca dei muito crédito para as crenças deles, por isso nem ligava para o que fazia na quaresma. O meu pai também chegou a me avisar dessas coisas. A boca dele era: "Não sai na época de quaresma, rapaz. Um dia tu vai ver o demônio na tua frente." Eu ria e zombava de suas palavras, pois para mim tanto faz como tanto fez. Porém, minha vida estava prestes a mudar. Bom, eu e meus amigos marcamos de um dia irmos numa seresta que iria ter em uma localidade próximo daqui. Não era nem 20 minutos de caminhada, por isso estava certo. Iríamos para lá, faça chuva ou faça sol. E como sempre minha família ficou me dizendo para eu não sair, e que isso e que aquilo, mas fiz que nem estava ouvindo. Quando chegou o dia, nos aprontamos e fomos para lá. A estrada que seguíamos era de chão, e dos lados só tinha mato seco. Nós devíamos estar a uns 8 minutos de caminhada para chegar lá, e já estávamos vendo ao longe as luzes da seresta. Foi então que a Teresa falou assim: "Vocês estão ouvindo esse som? Tipo um barulho de porco com fome?" Todos nós paramos e também começamos a ouvir aquele barulho. "É mesmo, Teresa, também estou ouvindo", disse o José que estava do meu lado, e falei o seguinte para eles: "Meu povo, deve ser da propriedade de alguém. Vamos andando, senão a gente vai chegar tarde." E continuamos a andar, porém aquele barulho de porco meio que foi ficando mais alto e bem mais próximo, e vinha lentamente em nossa direção. As moças, com medo, disseram assim: "Valha meu Deus, que marmota é essa que vem no caminho?" Falou Teresa com muito medo, e logo depois a Maria disse: "Isso daí só pode ser um lobisomem." Nós homens rimos e brincamos com as falas delas, e depois de uma rápida conversa continuamos, e aquele barulho ainda continuou vindo em nossa direção. E foi aí que o Antônio falou: "Sabe de uma coisa? Isso daí tá muito estranho. Não seria bom a gente esperar isso passar para só aí a gente seguir o caminho?" Eu e o José, que também começamos a ficar com medo, concordamos, e todos nós se embrenhamos no mato seco e ficamos ali esperando aquilo passar. E logo depois de 5 minutos, começamos a ouvir aquele roncado ainda mais alto, e junto vinha um barulho de lata se arrastando, e nem precisamos esperar muito para ver aquele demônio, pois de um jeito desengonçado e muito macabro, ele vinha naquela estrada. Era um bicho peludo que andava com a parte da frente abaixada. Seus cotovelos e sua cara estavam praticamente se arrastando no chão, porém a sua parte de trás estava levantada, e ele corria meio que jogando seu corpo para frente, por isso seu andado era meio que arrastado. Nós ficamos no mato sem dar um pio, e torcendo para que ele fosse para bem longe. Aquele ser não corria rápido, era um jeito lento e desengonçado de se andar. Me arrepio só de lembrar daquela cena. Bom, após ele ter passado, todos nós 5 corremos rumo à seresta, e no caminho todos ficaram se perguntando o que diabos a gente tinha acabado de ver. Assustados, nem curtimos muito a seresta. A única coisa que queríamos era voltar para casa são e salvos, já que a seresta só iria até as 3 da manhã e ainda iria ser noite quando a gente fosse voltar. Mas para nossa sorte, um grupo de outras pessoas iriam voltar para a cidade, e aproveitamos e seguimos eles, e na volta não vimos nada, e desde esse dia que me arrependi de sair na quaresma. Contei do que vimos para os mais antigos, e eles me disseram que era um lobisomem, e que tivemos sorte dele não ter nos atacado. Porém não sei ao certo se aquilo era um, mas se for, é um bicho muito estranho e assustador. Só aquele roncado que ele fazia me causou arrepios, e o seu jeito de andar desengonçado nunca saiu da minha memória. Tenho medo toda vez que lembro daquele dia. E um conselho que deixo para todos é que escutem e respeitem os mais velhos, pois às vezes eles sabem ou até já viram coisas que nem imaginamos.
Olá, meu nome é William e o relato que vou contar é bem sinistro. Eu sou natural de Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, cidade que fica a 540 quilômetros da capital Campo Grande, lugar onde moro até hoje. Tenho 30 anos e o que aconteceu naquela noite me deixou com muito medo. Bem, dito que as histórias que as pessoas mais antigas falam não são brincadeira. Na minha família éramos 5 pessoas: eu, minha irmã, meu irmão, meu pai e a minha mãe. E na época o meu irmão caçula tinha meses ainda e acostumamos viver em harmonia. Quem vive em chácara já sabe. Certa noite já estávamos prontos para ir dormir e os cachorros estavam latindo muito. E com o costume de ter mato perto de casa, o meu pai achou que era algum animal silvestre. Então eles começaram a latir em direção à janela do nosso quarto. O meu pai, curioso, foi abrir a janela e viu que eles estavam latindo em sua direção. Achando tudo muito estranho, ele pegou o foco da lanterna e baixou em direção aonde os cachorros latiam, e viu um ser humanoide estranho olhando fixamente para ele. Rapidamente ele fechou a janela e nos disse assim: "Fiquem em silêncio, tem um lobisomem lá fora." Então rapidamente ele pegou a arma e foi de encontro àquela criatura, que ao ver meu pai saiu correndo, e os cachorros logo atrás. Ficamos em casa, porém meu pai saiu à procura do bicho. Ele disse que a vizinhança acordou com os barulhos que aquilo fazia e também foram atrás daquele ser, tendo alcançado e ainda acertado um tiro nele. E segundo meu pai, o bicho nem sentiu o tiro, só continuou a correr. Bem, no sítio tinha muitos pés de cana-de-açúcar e ficou uma trilha de sangue daquele ser nas folhas. E na região onde eu morava, tinha muitos antigos que falavam que ali perto morava um senhor estranho, que era pálido e que morava em uma oca tipo de índio, e que só saía à noite. Bom, depois de muita procura acharam um homem nas margens de um riacho, sem roupas e já em óbito, e viram que se tratava desse mesmo homem que morava na oca. Já falavam os mais antigos que o lobisomem, quando aparece, é porque está atrás de criança recém-nascida, e muitas das vezes eu gostei de ficar escutando minha finada avó contar as histórias dela. Eram boas, porém não pareciam reais. Até que vi meu pai assustado daquele jeito, e só aí que percebi que era tudo verdade. Boa noite. Me chamo Jonas e moro em Juazeiro do Norte, que fica aqui no Ceará. Vi que já dublou alguns casos daqui e decidi contar o que ocorreu comigo e com meus irmãos, pois todos nós vimos um lobisomem. Tudo ocorreu em abril de 99. Nesse ano estávamos morando com minha avó, pois meu pai começou a trabalhar como caseiro em uma chácara e nos mudamos para lá, pois era perto do trabalho dele. E apesar da mudança ter sido bem rápida, foi até que boa pra gente, pois toda a nossa família morava na região. E sempre íamos na casa deles, pois diversão no sertão é visitar os parentes. A região era assim: meus avós moravam perto da chácara em que meu pai trabalhava e meus tios e tias moravam em casas um pouco mais afastadas. Era uma casa aqui e outra bem longe, típico dos sertões. E todo sábado a gente ia com minha mãe na casa de sua irmã, a nossa tia. Ela, por sua vez, trabalhava fazendo artesanatos, e muitas das vezes minha mãe ia para lá para ajudá-la. Bom, mas a gente que tinha tudo entre 10 e 15 anos, gostava era da bagunça. Juntava eu, os meus irmãos e os meus primos, aí a bagunça estava feita. Ainda hoje lembro das coisas que fazíamos no sertão. Um tempo bom que não volta mais.
Pois bem, os meus primos e a gente começamos a brincar de pipa. Isso meio que nos viciou, pois todo dia queríamos estar no meio do mato empinando pipa. E diariamente íamos até a casa deles para fazer estripulias. Até que num certo dia ficamos tão focados naquelas brincadeiras que até esquecemos do tempo. Já era quase 7 horas da noite. Para quem mora na cidade pode parecer cedo, mas no sertão, essa hora já é muito tarde. A minha tia ainda pediu para passarmos a noite com eles, porém com medo da pisa que iríamos levar, decidimos nos arriscar naquela estrada escura sozinhos. Ela nos proibiu, porém a gente saiu correndo para fugir dela, e mal sabíamos o que nos esperava naquela noite. Seguíamos correndo como nunca para nossa casa, e nem pensando direito no perigo que estávamos passando. Foi quando começamos a ouvir passos pesados e rápidos vindos atrás de nós. Achando se tratar de meus tios vindo à nossa procura, decidimos apressar ainda mais o passo. Porém, aquela correria só foi aumentando, tanto que decidimos parar, já que estávamos cansados. Parei e ainda cheguei a falar assim: "Desculpa, tia, a gente estava nervoso." Porém, quem estava ali não era minha tia, e só foi a gente parar que uma coisa grande e peluda passou correndo de 4 do nosso lado. O bicho nem olhou, só passou pela gente e seguiu o caminho, indo rumo à casa de minha avó. Em pânico, a gente nem quis mais voltar para casa, com medo daquela coisa nos atacar. Achamos melhor voltar para casa de minha tia, e quando chegamos na casa dela, a porta já estava trancada. Batimos e ela abriu, e aos prantos contamos do que vimos. E a minha tia só nos disse assim: "Eu não avisei que é arriscado sair sozinho. O bicho que vocês viram é um lobisomem." E após isso fomos dormir. Porém os meus pais apareceram lá à nossa procura, e voltamos para casa com eles. E só depois de uma pisa boa de cinturão que a gente foi dormir. E desde esse dia que nossa história ficou conhecida na família, e sempre contamos ela. Tivemos sorte naquela noite, e pela nossa inocência, quase fomos vítimas de um lobisomem. Boa noite. O meu nome é Moisés. Sou de Leme, interior de São Paulo. Gostaria de contar o que me aconteceu. Não vi o lobisomem naquela noite, mas escutei o estranho barulho que ele fazia. Bom, o ano era 1997. Eu tinha 12 anos de idade e não acreditava que existiam lobisomens. Até que um dia tudo isso mudou. Eu morava em uma vila com poucas casas. Era um bairro que ainda estava crescendo, chamado Jardim Adelina, e tinha uma vizinha com quem gostava muito de conversar, até o dia em que ela começou a namorar com um homem que se chamava Alessandro, e por falar com ela, peguei amizade rapidamente com ele, e nós dois conversávamos muito. Um belo dia saí para fora de casa, e ele estava na rua fazendo um portão de madeira, para pôr na casa de minha vizinha, a sua namorada. Ele me pediu para ajudá-lo, então o ajudei. E conversa vai, conversa vem, lembrei que era quaresma. E ele perguntou se eu não tinha medo dessa época. Respondi que não, e que não acreditava nessas coisas, principalmente em lobisomem. Ele então olhou no fundo dos meus olhos e disse assim: "Acorda hoje à meia-noite para você ver, só não vai sair para fora." Na mesma noite fui dormir tranquilo, inclusive tinha até me esquecido disso tudo. Só que no meio da noite me levantei para ir no banheiro, e na volta resolvi ver as horas, era 5 para meia-noite. E foi quando me deitei na cama que escutei pisadas pesadas na rua, como de um animal grande correndo para lá e para cá, além de barulhos de palmas, como se alguma coisa estivesse batendo umas nas outras. E um monte de cachorros latiam
e choravam ao mesmo tempo. E junto daquilo tudo tinha um rosnado bem grosso. Não tive coragem de abrir a janela para ver o que era. Só me cobri com um lençol e fiquei morrendo de medo. Nem consegui dormir direito naquela noite. Porém, isso não foi o mais estranho, pois no outro dia uma vizinha que morava na frente de minha casa, chamada Rita, me contou tudo o que aconteceu na noite anterior. E diferente de mim, ela abriu a janela para ver o que era aquilo e disse que tinha um bicho grande e peludo na rua, muito parecido com um cachorro, porém a sua parte de trás era levantada para cima. E foi depois desse relato dela que só então nunca mais duvidei de lobisomem. Porém não acabou por aqui, pois além desse estranho ser que minha vizinha viu, 3 dias depois desse avistamento, o tal Alessandro, namorado da minha outra vizinha, largou ela e nunca mais o vi. Por isso acredito que ele era um lobisomem. Bom, a namorada dele tinha um apelido de Buguinha, e a vizinha que viu tudo se chama Rita. Ela mora lá até hoje, e também tenho irmãos que ainda moram por lá. E como eu já disse no início, não vi aquele bicho, mas ouvi o estranho barulho que ele fazia, que eram como roncados e um som muito parecido com palmas.